Eu vou ler o texto mais uma vez, que é gravado na nossa mente, no nosso coração. Pois essa é a palavra do nosso Deus, do nosso Criador. É de suma importância que todos dê crédito, dê atenção, toma posse. O que está em questão é o nosso futuro, da nossa geração e das que vão vir. Precisamos nós tomar posição como servos de Deus, anunciar o verdadeiro evangelho, não distorcido, como muitos têm feito para agradar A ou B ou C ou a si mesmo, agradar um ministério, um presidente e perdendo a essência da palavra de Deus, trazendo conflitos, discórdias, problemas e dúvidas. Por isso, os pregadores, os enviados, os chamados de Deus, têm que ter compromisso com a palavra de Deus. Não é com a presidência da igreja, não é com o sistema, mas sim com a sagrada letra, porque é ela que vai nos cobrar. Só pregar não basta. Precisamos vivê-la, tá certo? Então vou ler o texto mais uma vez. Registrado 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 15. Vamos comigo? Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma boa fé não fingida. Vocês creem nessa palavra? Porque eu creio. Se você crê, feche seus olhos. Vou estar orando nesta manhã, nesse dia 12 de agosto de 2025, para tomarmos posse, tá certo? Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, vamos ministrar a tua santa e poderosa palavra. Então usa-me nesta manhã como instrumento, canal de bênção, como ferramenta. Fala para a tua igreja de uma forma sobrenatural, que eles ouçam e toma posse, valoriza e exercita a fé. Temos que caminhar, Senhor, a luta, as dificuldades, mas nós temos Deus no céu que trabalha para aqueles que nele esperam. E a nossa esperança está no Senhor. Então, Pai querido, usa-me nesta manhã como ferramenta, canal de bênção e fala para o teu povo de uma forma sobrenatural, que assim seja. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo tinha uma incumbência muito grande. Foi os maiores missionários dessa terra. Mas ele ia partir, iria passar o bastão, ou a responsabilidade para o seu filho na fé, Timóteo. Confiar em Timóteo uma grande obra, porque a obra não pode parar. A missão do pastor, do líder da igreja, é passar para outros. Como Cristo fez, ele veio nessa terra, deixou o seu legado, o seu testemunho, a sua história, e chamou 12 discípulos, e depois 70, e até hoje chegou a nós. Então o apóstolo Paulo teve essa incumbência de anunciar, pregar, sofrer, padecer por evangelho, mas deixar registrado para a futura geração. E Timóteo fazia parte disso. E hoje também você e eu fazemos parte dessa grande obra, desse grande projeto arquitetado, projetado desde a fundação do mundo. Porque a missão da igreja é essa, é adorar, reverenciar, exaltar, engrandecer, enaltecer aquele que vive e reina para sempre. Por isso que o salmista nos fala nos Salmos 117. Olha o que ele fala: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco
e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai-o. Aí bem próximo aqui no Salmo também 118 ele fala: louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A importância de buscarmos a Deus, de adorarmos, exaltá-lo todo momento, em qualquer situação. Se você faz uma festa, reúne pessoas e não enaltece, não traz a existência ao meio ali, a palavra de Deus, o teu Senhor, o teu Salvador, para alertar aqueles outros que estão perto ali, fazer conhecidas as obras do Senhor, você perdeu o seu tempo, fez uma festa na terra, para a carne, mas não para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Por isso que o salmista também no Salmo 115, versículo 17 e 18, ele fala: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Você, amigo ouvinte, amado ouvinte, que me desculpe, mas na Bíblia não tem senhora. Na Bíblia só tem Senhor. Você não vai achar senhora. Mas o homem criou, ele projetou isso para a queda humana. Engano, engodo, e com isso tem levado multidões e multidões a perecer, a se perder com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada na mão, com o legado de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas e muito mais. Até hoje, geração tem pregado a palavra de Deus, mas muitos preferem no que diz os religiosos. Com isso, um cego guiando o outro. Mas ainda temos chance, se voltarmos para as Escrituras, para a palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, que elas de mim testifica. Salmos 119, versículo 105, lâmpada meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ficaria horas citando a Bíblia, mas você sabe que está faltando um pouco de interesse. Muitos estão tendo descaso com a palavra de Deus, porque está perdendo ou muito envolvido outras questões, outros assuntos, querendo conquistar essa terra, igual Gengis Khan, querendo conquistar tudo, conquistar essa terra, ser o outro, querer que o outro tem, e com isso perdendo, distanciando da coisa mais importante para a humanidade, que é estar, viver dentro, no centro da vontade de Deus e buscar comunhão com Deus. Por isso que Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, ele fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo é esse, o momento é esse. O Brasil passará por tribulações, isso é profético, é visível. Tribulações, escassez, desemprego em massa. Mesmo assim, o inimigo tem tirado a nossa atenção com a internet, com o futebol, com baladas, é isso, aquilo, mais o outro, tentando conquistar essa terra, prosperidade, algo muito mais, o que vale é o que tem, e assim não se preparando para a peleja. Aí vem a murmuração, vem a tristeza, decepção. Aí muitos têm se tornado apóstata, abandonado a fé, não tem dado crédito às coisas de Deus, começa a murmurar, perguntando onde está Deus que permitiu isso.
essa escassez, desemprego, problemas e problemas. Mas aí aonde está a igreja que deveria estar orando, buscando, meditando, se humilhando, louvando a Deus? Não, está preocupado com o bel prazer, porque as mensagens hoje, coach, coloca o homem lá nas alturas, ele é o centro, ele pode tudo que ele quer, porque Deus o ama. Deus ama tanto a humanidade que deu sacrifício por nós. Ele sacrificou por nós para nos salvar. O maior presente de Deus não é coisa da terra, mas é a salvação, é o perdão dos pecados. Que se não fosse isso, o que seria de nós? Escravos, pecadores, não haveria mais sonhos e nem projetos. Mas graças a Deus, o nosso Senhor, que veio a essa terra, pagou nossa dívida, riscou a cédula e nos deu o direito de ser chamado Filho de Deus, cidadão do céu. Glória a Deus. Então, igreja, não podemos perder o foco. Não podemos perder o foco, porque senão a queda é certa. Precisamos olhar para o nosso Salvador. No livro de Hebreus, carta aos Hebreus, está registrado, está escrito, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Vamos comigo lá, para entendermos um pouco mais. É registro histórico, real, autêntico. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, ele é o centro. Tem aperto, dificuldade, escassez, problema, sem direção, olha para Jesus e olha os passos dele que escreveram sobre ele. Por isso, amada igreja, nós não estamos caminhando sozinhos. Nós temos um Deus no céu que vela por nós. Carta aos Hebreus do capítulo 11 também, e deixa bem claro a necessidade, a importância da fé. Porque a nossa fé em Deus faz diferença, que faz nós tomarmos atitude, praticarmos aquilo que Deus quer, porque tudo é pela fé. Pela fé alcançamos milagre, bênçãos, dádiva, bondade de Deus e a salvação. Olha só o que fala Hebreus 11, está pertinho aí, vamos comigo lá? Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é a base, é o fundamento, a sustentação. Por isso que Cristo fala, quando a nossa casa tem como figura a casa física, para nos mostrar a casa espiritual, quando a casa física está baseada, está firmada na areia, ela cai. Mas a casa que está firmada na rocha, ela prevalece. Quando vir os ventos, os rios, as tempestades, os problemas, ela não vai cair. Mas se estiver na areia, a queda é certa. Nos instrui para firmar nossa casa espiritual na rocha. E a rocha é Jesus Cristo, o autor da nossa fé, o maior profeta, Salvador, mensageiro, discípulo, servo de Deus, autêntico, nos deixou um grande legado, com teu grande amor. Por isso que nós lemos Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 1,5 fala: ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Temos que amar o semelhante, ter amor. Os mandamentos do Senhor é lindo,
é maravilhoso para o nosso bem. Ter um coração puro, voltado, direcionado para Deus. Uma boa consciência, ter uma fé não fingida. Por isso que o salmista nos escreveu no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterão. Muito fortes. Temos que reconhecer as nossas fragilidades, como Davi fez. Davi tinha falhado, tinha pecado, tinha errado, mas quem que não erra? Quem que nunca errou? Quem que nunca falhou? Eu não posso ficar acusando A ou B ou C como se eu tivesse uma situação perfeita. Eu não sou perfeito, mas nós seguimos aquele que é perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu o exemplo em tudo. Paulo disse: sede meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo buscou imitar Cristo. Paulo foi um verdadeiro missionário, um exemplo para as igrejas. Paulo escreveu 13 cartas às igrejas. Dedicação total. Renunciou a essa terra e disse: a nossa pátria é no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo. No livro de Hebreus 11, aqui fala, o relato, heróis da fé, homens que praticou a fé, viveu a fé, deixaram o seu legado por amor ao Senhor. Que a terra não era justa de tê-los. Deus levou homens que decidiram a viver pela fé. Porque Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala: ora, sem fé, você tem fé? Amados irmãos, você tem fé? Tem usado a tua fé? Tem praticado a fé? Porque falar só não basta. Falar, muitos falam, mas na prática é totalmente ao contrário. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu jamais posso dizer que eu sirvo a Deus, que eu agrado a Deus, que eu estou com Deus. Estou vivendo uma mentira, um engano, um engodo, cavando a minha própria queda, a minha própria destruição, a minha própria separação de Deus. Mas que nesta manhã, eu e você podemos adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, o nome do Senhor, como diz o salmista número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, saber que o Senhor é Deus. Essa é a importância dos verdadeiros adoradores que entendeu, que compreendeu o sacrifício de Cristo, a sua entrega total na cruz do Calvário. Ele não veio nessa terra para ser servido, mas para servir. Renunciou essa terra, ao trono, a tudo por amor a nós. Ele é o maior exemplo de amor. Deus nos amou de uma forma maravilhosa, gigantesca, que deu o mais precioso para o nosso resgate. Não havia salvação, não havia outro jeito. Teve que dar o seu próprio filho. Quem mais pagou caro foi o próprio Deus, por acreditar no homem, por confiar no homem, por dar ao homem o livre-arbítrio. E o homem errou, tropeçou e até hoje continua assim, abusando da liberdade, abusando da paciência de Deus, brincando com o perigo, zombando de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia.
mas a consequência virá. Para aqueles que não der crédito, não valorizar, perderá o direito da salvação, das mansões celestiais, de estar com Deus por toda a eternidade, mas passará no sofrimento, no Hades, no inferno, no lago de fogo, atormentado por todo sempre, por negar Jesus Cristo, por não valorizar Jesus Cristo. João capítulo 3, 16 nos fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa salvação, a nossa paz, a nossa vida, a nossa maior conquista está firmado em Jesus. Ele é a base, ele é a rocha inabalável. Por isso não podemos fazer igual muito, desprezá-lo, brincando com a sorte, mas que eu e você tomemos posse e levantemos e começamos a dividir esse conhecimento, essa dádiva, esse presente com outros que estão perecendo ao nosso lado, ao nosso redor. Tem pessoas lamentando, sofrendo, sem direção. Dê para eles a direção, mostra para eles aonde está a solução para os nossos problemas. Vamos comigo lá, Mateus capítulo 11. O Senhor Jesus tem o melhor para o teu povo, melhor para nós. Ele ama a tua criação. Ele deu a vida por nós, sofreu, foi bofeteado, maltratado, humilhado, sangrado para nos salvar. Ele sofreu em nosso lugar. O Pai, Deus agradou moê-lo para levar sobre ele nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dores e problemas. Ele veio, ressuscitou e nos deu essa oportunidade. Mateus capítulo 11, versículo 28, olha o que ele fala. É Cristo chamando, não é o homem, não é a igreja, não é a placa da igreja. Vinde a mim. A pergunta é, tem buscado auxílio aonde? Tem buscado ajuda aonde? Tem batido em qual porta? Tem obedecido os mandamentos? Tem vivido a palavra de Deus? Essa é a questão. Ele está fazendo um convite, vinde a mim, todos que estáis cansados. E por que muitos não estão buscando o Senhor? Que estão insistindo, batendo na porta errada, na porta que não traz vida, uma fonte, cisterna rota, não produz água viva, buscando ídolos inúteis, não pode falar, não anda, não ouve, perdendo tempo. Os líderes religiosos levando o povo à destruição, ao engano, à miséria, porque está fugindo da realidade, não está vivendo a palavra de Deus, está agarrado em benefícios próprios. Foram enganados e estão enganando. E o povo com a Bíblia nas mãos, com a palavra de Deus nas mãos, não estão tomando posse. Mas a igreja não pode parar. Temos que anunciar Jesus Cristo ao mundo caído. Todos os dias, multidões e multidões indecisas, caminhando para o abismo, para a destruição, para a miséria, para a condenação. Mas a igreja se levanta como soldado de Jesus. Arrependa-te, como levantou Isaías, Jeremias, Ezequiel. 7 fala, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. O fim vem, é inevitável. Não podemos fugir da realidade futura, como a morte. A morte é uma realidade, tem tragado muita gente e tem levado à condenação. Mas para aqueles que têm Jesus Cristo, é o caminho para a salvação. É para o paraíso e depois a eternidade. Mas muitos não entendem isso. Vamos lá. Vinde a mim, todos. Se não está vindo,
porque não está cansado, não está com problemas. Ele por si mesmo consegue resolver as questões, os problemas. Por isso, muitos estão recusando, ou então estão batendo na macumba, na feitiçaria, cartomante, tarô, e desprezando a fonte inesgotável. Jesus Cristo disse, eu sou. João 14,6 fala, eu sou o caminho para alcançar a salvação, a vida eterna, a comunhão com Deus. A paz que o mundo busca está em Jesus. Eu sou. Esse atributo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele assumiu para ele, eu sou o caminho. Não, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho que leva à salvação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele assumiu a verdade total. Quer alcançar a verdade? Quer buscar a verdade? Olha para Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade. Ele é a vida. Não existe vida sem Cristo. Ele é a esperança da humanidade. Cristo, a nossa única esperança. Não existe esperança sem Jesus. Não adianta soltar pombo branco, vestir de branco, fazer passeada nas ruas. Isso não mexe com o coração de ninguém. O que muda o homem é a palavra de Deus, é a prática dela. Por isso, amados irmãos, vamos praticar, vamos divulgar, vamos ensinar a palavra de Deus. O Espírito Santo entra na vida e faz a diferença. Não tem outra forma. Não adianta ficar fazendo campanhas e campanhas, projetos de projetos, se aquilo que tem nos pedido para fazer, não estamos fazendo. Não estamos levando a coisa a séria. Estamos brincando com a sorte. Assim existe muitos. Porque não batiza, não faz coisa séria, para não ter que mudar de vida. Defende tudo e todos e não dá crédito às Escrituras. Até duvidando dela. Mas nesta manhã, eu te digo, busque a Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Cristo assumiu. Se você vir até mim, eu vou aliviar você. Eu vou trazer para você a paz, a restauração, a salvação, a alegria novamente. Mas vinde a mim. A decisão de ir é nossa. Eu poderia contar aqui vários testemunhos, vários casos bíblicos e fora da Bíblia, atualmente acontecido. Quando a pessoa busca Deus, Deus lhe garante a vitória. Não que merecemos, é dádiva dele. Vários casos na Bíblia registrado, relatado. Um leproso, Mateus capítulo 8, determinada a sua destruição, miséria. A lepra estava destruindo ele. Ele foi até Cristo, se humilhou e voltou curado, renovado. Mulher, 12 anos doente, fluxo de sangue, ia de mal a pior, gastou tudo com os médicos, foi até Jesus Cristo, Jesus curou-a, libertou-a. A mulher tinha uma filha demoniada, mulher cananeia, foi até Cristo, ele deu um jeito para ela, curou a filha dela. Mulher, grande é tua fé. O centurião largou seu pedestal, seu trono lá, homem de peso, de poder, de autoridade, andou muito quilômetro talvez, foi buscar ajuda para o seu criado. Jesus curou o teu servo. Lázaro, morto há 4 dias, Cristo veio e deu a vida a ele novamente. A viúva lá ia sepultar o teu filho, encontrou com Jesus e o seu filho voltou a viver. Assim que Deus faz. Jairo, com a filha morta, ele trouxe a vida novamente. É isso que Deus faz. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas muitos não têm dado crédito, não têm valorizado, não têm construído sua casa na rocha, que é Cristo, mas na religião, no homem,
na sua força física, no seu conhecimento, na sua sabedoria humana. Por isso, Jeremias escreveu: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta do Senhor. Confie em si mesmo, na sua força, sua estratégia, sua sabedoria, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, o Deus de vitória, o Deus de poder. Jeremias 9:3 nos fala: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, e nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço justiça e benevolência nesta terra. Ou seja, a nossa confiança, amados irmãos, amada igreja, não pode estar no homem, mas em Deus. Eu começo a desprezar a Deus. É por isso que muitos hoje estão desprezando Jesus. Não estão contando mais com Jesus, porque tem vida boa, tem um lar, tem uma família, tem um trabalho, mas isso aí não é mérito nosso, é dádiva de Deus, é bondade de Deus. Seja agradecido a Deus, não seja murmurador, mas tenha fé, acredite, coisas melhores virão, o melhor de Deus está por vir, está com Ele por toda a eternidade. Olha o que fala a palavra de Deus no livro de Tito, no capítulo 1. Vamos comigo lá? Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha o que diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Olha só, confessam que conhecem a Deus, afirmam, batem no peito, falam que tem mais fé do que os evangélicos, que Deus está na vida dele, tudo isso. Confessam que conhecem a Deus. Será que conhece mesmo? Conhecer a Deus é conhecer as Escrituras e a manifestação de Deus. Mas negam com as obras. Conhece tanto, mas faz ao contrário, sendo abominável e desobediente e reprovados para toda boa obra. Está caindo em contradição. Que se eu sirvo a Deus e não pratico, eu estou vulnerável, estou em perigo. Eu preciso me esforçar, se humilhar para andar no caminho certo, para alcançar um bom testemunho e a presença do Espírito Santo na minha vida. Tá certo? Para terminar, vamos ler uma promessa que Deus tem para nós. Sei o que você sonha, o que você almeja, ou o que você projeta. Mas Deus tem o melhor para nós, para aqueles que permanecerem na tua palavra. Olha comigo, Efésios capítulo 3, vamos comigo lá? Versículo 20. Eu vou ler. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Como eu disse, ele ultrapassa os nossos pensamentos e os nossos limites. Ele faz muito mais. Você que crê, que tem fé, que acredite, toma posse. Vou repetir mais uma vez. Ora, aquele que é poderoso. O teu Deus é poderoso? Com certeza. Para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera do Espírito Santo de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Toma posse, valoriza,
divulgue, que a salvação de muitos pode estar nas tuas mãos. Quando você prega o evangelho, a pessoa abre o coração, o Espírito Santo entra, acha morada e transforma aquela vida. Foi assim comigo, foi assim contigo, é assim com todos. Por isso, pregue e deixe o resto com o Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Em nome de Jesus.